E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi e aqui para vocês eu vou trazer um assunto que é muito importante, que é matriz. E para a gente começar eu quero perguntar, o que são matrizes? O que é uma matriz? Bom, a matriz ela é uma tabela numérica, beleza? Uma tabela onde eu organizo os números com linhas e colunas. E o que são linhas, Davi, e colunas? Bom, linhas são todo agrupamento, ou seja, são todo grupo de números que estão na minha horizontal. Como utilizando essa matriz aqui como exemplo, eu tenho minha linha, esses números aqui, ó. E aqui eu tenho uma linha, ou seja, dentro dessa linha eu tenho os números 2, 4 e 3. E embaixo eu também tenho outra linha, que é os números 1, 3 e 5. E também eu tenho colunas, que são todos os números, uma fileira de números que estão na horizontal. Como aqui eu tenho 2 e 1, aqui eu tenho 4 e 3, e aqui eu tenho 3 e 5. E para que isso serve, Davi? Isso serve para eu catalogar uma matriz, para falar, ó, essa matriz é uma matriz de ordem, tanto por tanto, beleza? Ordem é como posso falar de organizada, distribuída como 3 linhas, 2 colunas, beleza? E aqui eu tenho uma matriz de ordem, ou seja, organizada do modo que ela tem 1, 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. E como que a gente expressa isso, Davi? Embaixo da matriz a gente bota primeiro a quantidade de linhas, que é 2, e um x bem grande, e a quantidade de colunas, que aqui é 3. Da mesma forma, conhecemos do lado, a gente conta quantas linhas e colunas a matriz tem. Vamos lá. Essa matriz ela tem 1, 2 e 3 linhas, e ela também tem 1 e 2 colunas. Ou seja, é uma matriz 3 por 2, de ordem 3 por 2. Já nessa terceira matriz, a gente tem uma linha, a gente também tem 2 linhas e a gente tem, por fim, 3 linhas. E também a gente vai ter uma coluna, 2 colunas e 3 colunas. Ou seja, essa matriz é uma matriz 3 por 3, que tem 3 linhas e 3 colunas. Mas, Davi, eu vou chamar de ordem 3 por 3 também? Não, você vai chamar de ordem 3, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, é de ordem 3. Fechou? E dentro dessas matrizes que tem o mesmo número de linha e de coluna, elas são um grupo diferencial, que é chamado de matriz quadrada, onde eu tenho o mesmo número de linha com de coluna. Aqui eu tenho uma linha, 2 e 3 linhas. Vou até grifar aqui para vocês. 1, 2 e 3. E eu também vou ter 1, 2 e 3 colunas. Ou seja, é uma matriz quadrada de ordem 3. Ou seja, é uma matriz 3 por 3. Nesse nosso segundo exemplo é a mesma coisa, onde eu tenho 1 e 2 linhas, ou seja, uma matriz com 2 linhas por 1 e 2 colunas. Ou seja, uma matriz de ordem 2, porque ela é 2 por 2. E essa aqui eu só tenho uma linha e uma coluna, ou seja, uma matriz de ordem 1 por 1. De ordem 1, na verdade. Beleza? E dentro dessas matrizes, a gente tem as suas diagonais. E vamos pegar primeiramente a matriz que a gente vai usar. Eu só vou falar dela, que é a matriz de ordem 3, ou seja, essa daqui que é 3 por 3. Bom, a gente tem aqui uma matriz quadrada de ordem 3. E a gente vai ter duas diagonais dentro dessa matriz, onde a gente vai ter a diagonal principal, que vai ser essa daqui. E a gente vai ter a diagonal secundária, que vai ser essa daqui. Beleza? Isso também se repete em outras matrizes quadradas.
tanto na matriz 2×2, na matriz 1×1 não, porque ela só tem um elemento, mas aí em matrizes quadradas de ordem 2×2 acima, elas vão possuir duas diagonais, onde essa aqui é a minha diagonal principal, que pega da esquerda para a direita, e essa daqui que pega da direita para a esquerda é a minha diagonal secundária. Beleza? Ou seja, eu tenho esses dois tipos de diagonal dentro de uma matriz. E dentro disso a gente vai ter a localização de um número, ou seja, onde eu consigo determinar em qual posição tem um número dentro de uma matriz. É como se fosse eu tiver como posso falar, um bairro, e dentro desse bairro eu tenho várias casas e eu posso determinar aonde Cicrano e Beltrano e Fulano mora. Eu posso determinar a casa deles, em qual posição a casa deles está. E isso é representado com esse termo A e J, onde o I ele quer dizer a linha onde está o número e o J é a coluna onde está o número. Beleza? Vamos usar essa matriz como exemplo. Eu quero saber onde está o número A13, ou seja, o número que está na primeira linha e na terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna, ou seja, eu tenho o número 5. Logo, o termo que está na primeira linha e na terceira coluna é o número 5. Já se eu quiser um número que está na posição 2 e 2, ou seja, na segunda, deixa eu trocar aqui de caneta, na segunda linha e na segunda coluna eu tenho o número 6. Ou seja, o meu A22 é o número 6. E se eu quiser meu A3 e 1? Bom, é o número que está na terceira linha e na primeira coluna, ou seja, o numeral 1. Então, existem essas noções elementares de matriz para a gente prosseguir com o assunto que vai ser bastante utilizado nessa cadeira. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a próxima aula agora vai ser de operações. E um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia. Muito obrigado.